Irmãos, vamos abrir aí as nossas Bíblias, lá em Lucas, capítulo 10. Deus, Marcos e Lucas aqui. Capítulo 10, dos versos 38 e 42. Amém? Lucas 10, capítulo 10, versos 38 a 42. Amém? Todos encontraram o texto? Ou é misericórdia? Vamos fazer uma leitura do texto, para a gente estudar um pouquinho sobre ele, entender um pouquinho sobre ele aí, né? O texto é um texto muito conhecido, né? História aí de Marta e Maria, relatada aí pelo nosso evangelista aí, nosso Lucas, né? Está relatado aí no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 38 e 42. A palavra do Senhor diz o seguinte: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessário. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Amém. Vamos orar mais uma vez? Soberano Deus, Pai maravilhoso, estamos aqui diante da Tua palavra foi lida, Senhor. Pedimos a iluminação então do Espírito Santo, para que possamos, ó Pai, aprender os ensinamentos aqui dessa Tua palavra, porque para que ela possa ser guardada em nossos corações, que possamos aplicar ela no nosso dia a dia, em nossas vidas, que possamos também, ó Pai, levar a Tua palavra fiel, como foi inspirada pelo Senhor. Então, Deus, nesse momento, abre os ouvidos, os olhos, o coração da Tua amada igreja, o meu coração, porque essa palavra, antes de ser proferida para a igreja, ela foi proferida no meu coração. Então, que o Senhor nos ilumine nesse momento agora. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, como eu falei no início, né, nós estamos tendo um congresso lá em Campinorte, e o tema do congresso são os reflexos da pós-modernidade. Esse texto de Marta aqui e Maria, essa história de Marta e Maria, ela trata mais ou menos exatamente isso aí que está acontecendo hoje, o que está sendo tratado lá no congresso. Então, nós vamos aqui entender um pouquinho, né? Essa história de Marta e Maria, elas nos ensina sobre a importância das prioridades nas nossas vidas. Então, o tema nosso hoje aqui é prioridade da vida cristã. E essa história ela vai nos ensinar, dentro de duas personalidades, a personalidade de Marta e a personalidade de Maria, mostrar, né, algumas diferenças dessas duas personalidades. E ao longo aqui a gente vai entendendo, né? Então, o primeiro ponto aqui é que essa história vai nos mostrar a importância da gente tomar as prioridades certas nas nossas vidas, né? Que uma delas é estar na presença de Deus, né? A prioridade nossa, uma das premissas nossas é estar na presença de Deus, buscar conhecer a Tua palavra, evitar as distrações desse mundo e ter uma vida equilibrada, de amor, na presença do Senhor, né? E esse episódio bíblico, ele também nos encoraja, a cada um de nós cristãos, a escolher caminhos na nossa vida, a trilhar, encontrar um equilíbrio nessa jornada, nessa caminhada.
né? Marta e Maria é uma história bem conhecida, né? Todos sabemos aí que Marta e Maria e Lázaro eram irmãos, eles moravam juntos, né? Então, Jesus estava visitando aquela região, aquela aldeia, aquele povoado, e ele ficou hospedado aonde? Na casa de Marta, Maria e Lázaro. Por que ele trata aqui Marta? Porque Marta era mais velha, a responsabilidade então era dela, né, de cuidar da casa, de dar direção ali, né, era de Marta. Então Jesus fala, o texto fala que Jesus ficou hospedado na casa de Marta. E Marta, ela recebeu Jesus e os discípulos com muito amor, com muito carinho, com toda a dedicação necessária, né? Era um visitante ilustre. Então, era normal, né, quando a gente vai receber uma visita, a gente já corre ali, olha se a casa está tudo organizadinha, se está limpinha, se não tiver, vamos juntar todo mundo, vamos fazer uma house aqui para limpeza aqui rapidinho, deixar a casa organizada, vamos receber visita. Está errado? Não, mas a casa tem que estar organizada, é para nós que vivemos dentro dela. Mas claro, quando vem uma visita, você quer estar com a casa bem organizada, a casa limpa, a casa mostrar uma aparência bem organizada. E Marta não era diferente. Marta estava recebendo uma visita ilustre de Jesus e os seus discípulos. Então, era a responsabilidade dela de organizar toda a recepção dessa visita, de preparar as refeições, de organizar a casa, deixar tudo arrumadinho, né? E Maria tinha a obrigação de auxiliar, de ajudar ela. Mas o que aconteceu? Jesus adentrou, Marta recebeu Jesus, e Marta foi dar sequência nos seus afazeres. E o que aconteceu com Maria? Maria foi aos pés do Senhor. Maria sentou aos pés do Senhor e foi ouvir os ensinamentos de Jesus. E o que aconteceu ao longo da história? Marta não gostou da atitude de Maria. Marta trabalhando, muitos afazeres, né? Era uma comitiva, Jesus e seus discípulos. Então, tinha muita coisa para preparar, refeição e tudo mais. Então, Marta não gostou da atitude de Maria. E Marta reclamou a Jesus. Ela foi reclamar a quem? A Jesus. Ela questionou: Senhor, tu não importas que eu esteja aqui fazendo as coisas sozinha, enquanto a minha irmã está aí, aos teus pés? Aí Marta, ainda pior, ela deu uma ordem para Jesus: mande ela vir me ajudar. Né? Ou seja, ela ficou irada, ela ficou irritada, que até dando ordem para Jesus ela estava. Então, Jesus repreendeu Marta? Repreendeu, mas com muito carinho e amor. Jesus repreendeu: Marta, Marta, você está muito ocupada com seus afazeres, muito inquieta, está muito distraída com seus afazeres. Aí Jesus também vai lá e elogia Maria, enquanto Maria escolheu o melhor, e ninguém tomará dela. Então, gente, aqui nós temos duas personalidades. A personalidade de Marta e a personalidade de Maria. Então, o que nós podemos tirar de aprendizado para nós com a história de Marta e de Maria? Eu elenquei aqui alguns pontos para a gente tratar, e esses pontos a gente precisa observar eles e trazer essas aplicações para o nosso dia a dia, para nossas vidas, porque nós estamos vivendo isso aqui que Marta e Maria vivenciaram. A palavra de Deus fala que nós temos duas portas: a porta larga e uma porta estreita. A porta larga, a palavra fala que a maioria estão indo por esse caminho. A porta estreita, que leva ao Senhor Jesus, a minoria estão escolhendo elas. Nesse texto, nós temos aqui duas personalidades. Uma personalidade do dia a dia que ela está atarefada demais. Marta está muito atarefada com as atividades, na correria daquela época, com a responsabilidade que ela tinha naquela época, né, de preparar aquela recepção, de hospedar aqueles
aqueles discípulos, hospedar Jesus, que ela se esqueceu, ela se distraiu com tudo isso, se esqueceu dos ensinamentos de Jesus, e ela se irou ainda da irmã não ir parar, de sair lá de próximo, porque naquela época, era uma época que quem assentava aos pés dos mestres era só os aprendizes, né? E era mais do sexo masculino, não tinha sexo, mulher não ia para aprender a palavra do Senhor para o templo, né? Eram os homens. E ali Maria, ela mudou essa percepção e essa visão, e ela foi para os pés do Senhor para aprender com o Senhor. Então, na tradição, Marta não estava errada de estar ali preocupada, de estar fazendo aquela situação ali. Mas ela está tão envolvida, mas tão envolvida, que ela irou, ela ficou chateada porque estava trabalhando sozinha, e a outra estava ali sentada, entre aspas, sem fazer nada, mas estava ali só recebendo, só sendo alimentada do pão da vida, né? Da palavra, dos ensinamentos de Jesus. E ela ficou irritada com aquilo, porque ela estava trabalhando sozinha. Quantos de nós, no nosso dia a dia hoje, nós não estamos sobrecarregados, nós não estamos estressados, com tamanha as atribuições, porque hoje, né, as coisas estão, como o tema lá dos reflexos da pós-modernidade, né, a modernidade trouxe esses avanços tecnológicos, as coisas estão muito aceleradas, a gente precisa ter um controle muito grande do nosso tempo, porque senão se atropela, não consegue fazer as coisas, fica frustrado, fica estressado, né? Quem trabalha aí em empresas, né, a pressão é muito grande para cumprir meta, para bater objetivos, né, entregar as demandas, e que hoje aí tem até uma doença com um nome muito bonito aí, né? Síndrome de Burnout. Quem já ouviu falar disso aí? É nada mais que o estresse do trabalho, só que deram um nome aí, síndrome de Burnout, né? Aquele estresse de tanto você ficar repetindo, fazendo aquelas coisas focado naquilo ali, e aí, então tem esse nome aí, depois se puder estudar um pouquinho, ler sobre isso, é a síndrome de Burnout. Nada mais é do que o estresse relacionado ao trabalho, focado ao trabalho. E no nosso dia a dia não é diferente, a nossa vida não é diferente, na nossa casa, né? Se a gente não tiver hoje focado mesmo, para poder planejar o nosso dia, ou seja, as 24 horas não dá para fazer a metade do que precisaríamos para fazer. Então, Marta estava nesse foco, e isso trouxe distração, esse trabalho, essa dedicação do trabalho, trouxe distração e dispersão do conhecimento da palavra do Senhor. E a palavra de Deus fala que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Né? E tanto que ama que Jesus, né, repreendeu ela tranquilamente. Marta, Marta, você está muito inquieta com esses afazeres, né? Então, Marta, nesse texto, ela representa toda essa sociedade, todos nós que estamos estressados no dia a dia, que estamos cansados, fadigados, né? Eu, no meu dia a dia, lá tem dia que a mulher já olha para mim e já sabe, eu não posso nem perguntar hoje, que ele está naquele dia, porque a correria é grande, e você acaba entrando nessa personalidade de Marta aqui, a gente acaba entrando nessa personalidade, e então a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a quantidade de doenças que estão acontecendo, eu já falei da síndrome de Burnout, aí vem depressão, né? Quantas pessoas aí hoje depressivas, tirando as suas próprias vidas, né? Pouco tempo agora eu tive uma prima que pulou do prédio lá de Goiânia, né? Então, agora a prima do funcionário meu também se enforcou com a chapinha do cabelo, passou o fio no pescoço, pendurou e morreu, menina de 31 anos, se eu não me engano. Né? Então, essas atrocidades, essas coisas que estão acontecendo nas nossas vidas, é por causa dessa correria, dessas coisas mundanas, e coisas boas. O que Marta estava fazendo era coisa ruim?
O que Marta estava fazendo é coisa ruim? Não, ela estava servindo, ela estava preocupada com os afazeres dela. Isso é importante nas nossas vidas, né? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ganhar o nosso sustento. O mundo é capitalista, nós precisamos alimentar, precisamos vestir, precisamos cuidar dos nossos filhos, nós precisamos locomover. E tudo isso requer suor, trabalho, dedicação, né? Aí a gente, não é ruim, né? A gente vai entender que a gente vai precisar ter um equilíbrio entre isso aí. Entre as coisas cotidianas, que são coisas boas, mas não é a melhor coisa ainda do mundo, né? Da vida. Mas vamos entender. E Maria? O que nós podemos aprender com Maria? Marta, primeiro, ela nos ensinou que as tarefas da vida, o ponto é esse, nós falamos muito e eu acabei passando sem falar o ponto, né, o tópico, né, que é de Marta. Nós falamos sobre a personalidade, sobre os trabalhos, mas Marta nos ensina nesse texto que as tarefas da vida diária não devem tirar o nosso foco. Qual que é o nosso foco? Olha as músicas, as letras das músicas que foram cantadas aqui hoje. Vocês observaram as 3 músicas que foram cantadas? Maravilhoso, né? O tema. Então, foco nosso, Jesus. Então, Maria, ela escolheu o melhor. Por isso que Jesus fala no final, Maria escolheu a coisa certa e ninguém vai tirar dela. Por quê? Porque ela escolheu colocar os pés do Senhor, ela deu prioridade para o Senhor, ela não priorizou os afazeres que ela tinha para fazer, ela priorizou a palavra do Senhor. Ela priorizou os ensinamentos de Jesus. Por isso que eu falei, são 2 situações, 2 personalidades totalmente diferentes, que uma dedicou totalmente ao seu trabalho, e a outra priorizou ouvir a palavra do Senhor. Ela sabia que era importante ajudar a irmã, sabia que a visita era uma visita ilustre, tinha que ser tratada como deveria ser tratada, como Marta estava tratando, mas ela preferiu ficar aos pés do Senhor para ouvir a tua palavra, para ouvir os seus ensinamentos. Por isso o Senhor falou no texto que ninguém tirava dela, porque o que ela estava recebendo de Jesus era para a vida toda, ninguém ia tirar dela. Nem o inimigo ia tirar dela, nenhum inimigo ia tirar dela. Então Maria decidiu desfrutar desse banquete espiritual, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o pão da vida. E Marta ali estava sendo alimentada, ou Maria estava sendo alimentada ali aos pés do Senhor. Então a gente precisa então aprender isso aí com Marta, que nenhuma tarefa nossa diária deve tirar o nosso foco. Então as prioridades da vida cristã. O segundo ponto, para ser rapidinho aí, né? Nosso tempo é pouco. O que podemos aprender mais é, Maria nos ensinou que estar na presença de Jesus é a maior prioridade da vida. É o que nós já comentamos isso aqui. Ela escolheu, ela priorizou ficar aos pés do Senhor. Então, essa é a maior prioridade, né? E como Maria, nós também devemos buscar uma preferência, tomar decisões sábias, né, embasadas em Jesus, na palavra do Senhor, nos seus ensinamentos, né? Terceiro ponto que podemos aprender aí, a importância de ouvir a palavra de Deus, né? Por que Jesus, na maioria dos seus ensinamentos, ele fala, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que o ser humano é disperso, e a palavra entra aqui e sai de cá, às vezes sem nenhuma aplicação, sem ficar guardada. Então Jesus estava mostrando, olha, os meus ensinamentos é o caminho, a verdade e a vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que quer dizer? Ouça com atenção, capita isso aí, guarde e aplique no seu dia a dia. Isso que Jesus está colocando, em todos os pontos onde ele fala isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É isso que Jesus está colocando para nós. Então, a importância de ouvir Deus, de falar com Deus, de se conectar com Deus, nesse mundo que nós estamos vivendo, onde
tudo tem que ser para ontem, não para hoje. Tudo tem que ser instantâneo, rápido. Ninguém mais tem paciência de esperar. A ansiedade tomou conta das coisas. Nós temos que estar buscando nas Escrituras esse remédio, essa calmaria, entregar o nosso fardo ao Senhor, pegar o jugo dele, que ele fala que o jugo dele é leve. Então a gente tem que estar, essa é a importância, né, da gente estar ouvindo a palavra do Senhor, de ter momentos de oração, como vamos dizer no nosso linguajar, tete a tete com o Senhor, né, de falar diretamente com Ele. E também em comunhão, como estamos aqui na amada igreja, né? Então, Maria, ela aproveitou muito bem essa oportunidade, e era uma oportunidade exclusiva. Será que ela ia ter outra oportunidade de receber na casa dela, de ter um aprendizado, como diz aí, hoje é EAD e tal, mas como que é entrega aí, como que a gente fala de entrega? Me ajuda, gente? Como a gente pede um prato de comida lá, uma esfirra lá, como que chama? Delivery, né? Será que vai ter oportunidade de ser alimentado, ter um delivery igual ela teve na casa dela, de Jesus chegar e ensinar para ela lá na própria casa? Um iFood, né? Então, era uma oportunidade exclusiva, oportunidade única, não? Então, ela aproveitou essas oportunidades. Aí nós podemos tirar outros aprendizados, né? Aproveite as oportunidades que Deus coloca nas suas mãos. Maria aproveitou muito bem. Marta ficou aborrecida, porque estava trabalhando sozinha, ficou estressada, né? E Maria não, Maria aproveitou a única oportunidade exclusiva que Jesus colocou para ela, que foi lá na casa dela pregar e ensinar exclusivamente para ela, né? Então, a importância de ouvir a palavra de Deus, gente, é muito importante. A palavra fala que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente vai ouvindo a palavra de Deus, mais nós vamos crescendo e fortalecendo espiritualmente. Quando você mais conhece a palavra, quando você comete algo que contraria a palavra, contraria o Senhor, o Espírito Santo te incomoda de imediato. Todo mundo aqui teve a oportunidade de nascer cristão, de crescer numa igreja evangélica, conhecendo a palavra de Deus? Creio que não, eu não tive, eu me converti tarde. Então, pecado para mim era normal. Eu pecava, deitava, dormia, levantava de novo e tal, do mesmo jeito, era normal. Hoje, quando a gente faz algo, porque a gente está aprendendo, o Espírito Santo está nos ensinando, a gente faz algo, o Espírito Santo nos incomoda. Você já tem que correr e falar com o Senhor, pedir perdão pelo que eu fiz. É assim ou não é? Comigo é assim, não sei se é com vocês, mas eu creio que com a maioria de todos nós aqui, eu creio que seja assim. A gente está aprendendo a palavra, a gente está aumentando a nossa fé, porque a gente está ouvindo, está lendo a palavra do Senhor. Vamos lá, a gente está finalizando, que ainda tem uns tópicos aqui, rapidinho. Priorizar a melhor parte, outro aprendizado, ó. Priorizar a melhor parte. Como nós falamos, Marta não estava errada no que ela estava fazendo, mas Maria, ela foi inteligente, sábia, escolheu a melhor parte. Ela correu e ficou aos pés do Senhor. Então nós temos que ter, nos momentos de oração, na leitura da palavra, pedir discernimento, pedir orientação do Senhor, para que nós tomamos decisões sábias, para que possamos priorizar aquilo que realmente é necessário e aquilo que agrada ao Senhor. A primeira prioridade não tem outra, é conhecer, buscar o Senhor, através da tua palavra. Mas nós temos várias outras coisas que a gente precisa priorizar, precisa tomar decisões, precisa fazer em nossas vidas. E a gente precisa, então, estar buscando isso no nosso grandioso Deus, no Senhor. E evitar, né, as distrações que tem no nosso dia a dia, né? Hoje aí, a gente tem um aparelhinho aí que está, como vamos dizer a palavra aqui, está infernizando a vida dos irmãos aí, né? Tal de um celular. O celular, ele é muito bom, a tecnologia que veio e está ajudando, mas também está desviando muita gente. Por quê? Porque é um incentivo, é uma distração do inimigo para nos desviar do caminho do Senhor.
Então a gente tem que saber priorizar, saber utilizar essas ferramentas, porque todas elas são necessárias, elas foram desenvolvidas e evoluíram, e está fazendo a gente evoluir, as coisas evoluir, mas a gente precisa então priorizar, saber priorizar. E a gente precisa fazer de Cristo a nossa principal escolha. Como já falei, é o caminho, a verdade e a vida. E, voltando aqui, o quinto ponto, que nós já entramos nele, que é o perigo das distrações. Tem muito cuidado, gente. Esse mundo hoje, o mundo secular aí fora, ele tem tanto atrativo, que estão desviando pessoas aí de muitos anos nas lideranças das igrejas, pastores, presbíteros, diáconos e membros, de muitos anos aí da igreja, está desviando, com distrações mundanas, com prazeres mundanos, Então a gente precisa mesmo estar firmado na palavra do Senhor. Quem já está no pecado já está caído. O risco somos nós, que estamos de pé, buscando o entendimento da palavra do Senhor. Então, para a gente cair numa distração dessa, é no piscar de olhos. Conforme vai ser a vinda do Senhor, no piscar de olhos. Para a gente cair também no piscar de olhos. Então, a gente precisa ter realmente uma disciplina, criar o hábito de oração, de leitura da palavra, de jejum, para que a gente possa estar realmente alimentado espiritual e poder dizer não a todas essas distrações desse mundo moderno. E o outro ponto que a gente pode aprender aqui é o serviço e devoção, Nós somos servos, nós fomos chamados para servir ao Senhor. E nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. À medida que nós desenvolvemos esse nosso relacionamento com Deus, nós nos tornamos mais aptos para servi-lo. Como foi o pastor Márcio ontem à noite, na palavra dele, ele falou que todos nós temos algo a oferecer ao Senhor. Todos nós temos algo a oferecer ao Senhor. Então, que esse algo que nós possamos oferecer ao Senhor, ele seja de coração. Por isso, nosso tema de quinta-feira foi lá, a oferta agradável ao Senhor, Adoração, humilhação e petição. Então, a gente precisa servir ao Senhor. E nós temos tantos projetos aqui nessa igreja. Quando fala de servir ao Senhor, não é só vir trazer dízimos e ofertas. Quando fala de servir ao Senhor, é servir de todas as maneiras. Quando você pega na mão de uma senhora idosa aqui, conduz até o carro, você está servindo ao Senhor. Quando você dá de beber a uma criança, você está servindo ao Senhor. E a igreja tem tantos projetos e precisa de pessoas. A seara é grande e precisa de pessoas. Então nós precisamos nos entregar às obras do Senhor. Nós precisamos dedicar às obras do Senhor. Ontem lá no congresso, tínhamos da UPH, tínhamos 3 representantes da nossa igreja. Vou falar os nomes aqui, gente. Eu, Marcos Montalvão e seu Jalto, os homens. Quantos homens nós temos aqui na UPH? Se eu não me engano, na lista de associados da UPH tem 32 membros, se eu não me engano. 32 membros. Foram 3, eu não sei da UPH quantas mulheres foram. Mas acho que a mulher ainda bateu o recorde. Se a gente olhar nas fotos lá, dá para contar. 3 também, Aí teve os jovens, Aí teve mais gente, Mas o que eu quero colocar com isso, gente, o Senhor deu a vida dele por nós. Ele entregou o seu filho por nós. E tudo que nós fizermos aqui em vida, ainda vai ser pouco pelo preço que ele pagou por cada um de nós. Então precisamos servir, precisamos ter devoção ao Senhor. Finalizando já, gente. E o outro ponto que é importantíssimo para tudo isso aí, que nós já também fizemos alguns comentários, é a necessidade de equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio. Se nós não tiver equilíbrio, nós vamos adoecer mesmo.
nós vamos ter síndrome de Burnout, vamos ter depressão, nós vamos estressar, vai ter problema de divórcio, brigas em casa, briga com o pai, com o filho, com a esposa. Eu estou numa fase de buscar isso para mim, porque eu cheguei num nível de esgotamento físico. E eu estou trabalhando na palavra do Senhor para me melhorar diariamente, mas vira e mexe, eu estou ali estressado. Então, a gente precisa debruçar na palavra do Senhor, porque é através da palavra do Senhor que nós vamos ter cura. Ah, vou no médico, é importante, mas a palavra vai te dar direção, vai te dar sabedoria, vai confortar, vai te orientar. Então, é isso que a gente precisa buscar, e ter a necessidade de equilíbrio, planejar bem as nossas atividades, né? Ontem lá, na eleição da federação, o tesoureiro, ele falou, gente, não me elege mais, eu tenho muito cargo dentro da igreja, eu estou estressado, estou com um problema familiar já, e eu não quero mais, se vocês me elegerem aqui, eu sou obrigado a declinar. Eu tenho tanto cargo dentro da igreja que eu não consigo. Então, até mesmo dentro das nossas sociedades, por poucas pessoas se interessar por trabalho, esse trabalho burocrático, essas coisas da igreja, alguns membros ficam sobrecarregados. Mas é preciso a gente ter essa necessidade, ter esse equilíbrio. É preciso ter esse equilíbrio. Senão nós vamos adoecer mesmo. Nós vamos adoecer. Então, aí o aprendizado é isso, é buscar esse equilíbrio. Então, tem várias formas, né? Tem gente fazer planejamento, escrever as atividades diárias, determinar tempo para cada coisa. Eu aqui, tenho meu amigo Johnny aqui, eu fico vendo ele lá de vez em quando. Johnny, eu vou, em nome de Jesus, eu vou criar essa coragem que você tem, de levantar 4 horas da manhã e correr, e malhar, e ter o resto do dia para fazer as outras atividades. Entendeu? Então, porque ele está priorizando, ele está fazendo um planejamento para ter um equilíbrio. Porque se ele não levanta esse horário, se ele encontrar outro horário durante o dia, então a gente precisa priorizar, a gente precisa ter um equilíbrio nas nossas vidas. Certo? Senão nós vamos adoecer mesmo. Pronto, finalizando, gente, calma, só um minutinho. Compaixão e ensino de Jesus, né, que também mostra um aprendizado muito grande, né? Quando Marta ficou chateada, ela reclamou ao Senhor, deu ordem para o Senhor, mas o Senhor repreendeu ela de que forma, gente? Bem tranquila, né? Marta, você está inquieta com essas coisas, com esses afazeres, distraída com tantos afazeres. Jesus só faltou falar para ela, você está tão distraída que você esqueceu de vir aprender comigo. Né? Então, Jesus, ele é esse Deus grandioso, ele é o Criador, ele é o regenerador, ele é o Deus compassivo, e ele é o Deus de compaixão. Então, é um Deus misericordioso. Né? Então, aqui a gente aprende isso aí, a compaixão e o ensino de Jesus nesse texto aí, nessa história de Marta e Maria. E o outro ponto é agradar ao Senhor, né? Nós temos que estar buscando agradar ao Senhor, porque se tudo é dele, tudo é para ele. Se dentro do texto que nós estudamos semana passada, se tudo que nós estamos entregando em oferta, é porque antes ele nos deu, ele nos permitiu, ele nos deu. Então nós temos que fazer com que as nossas atividades, que as nossas ações, as nossas decisões, os nossos pensamentos agrade ao Senhor. E como que a gente consegue isso, gente? Se a gente não estiver buscando aplicação, buscando entendimento da palavra do Senhor e a aplicação dela no nosso dia a dia. Nós vamos fazer tudo o contrário, né? O que Paulo fala? Paulo fala lá que ele quer fazer o bem, mas sempre faz o... Por quê? Porque o coração, ele é enganoso. E se a gente não estiver realmente debruçando na palavra do Senhor, buscando entendimento, a ajuda do Espírito Santo, nós vamos fazer tudo o contrário mesmo. Mesmo que a gente quer fazer o bem, vai fazer o mal. Então vamos trabalhar nisso para que as nossas atitudes agradem ao Senhor. Já falta só 2 pontozinhos para a gente finalizar. Coisas boas podem distrair da melhor coisa da vida. O que o texto, esse tópico está querendo falar para a gente aqui? Está mostrando que coisas boas, o que Marta estava fazendo era coisa ruim?
Não era coisa ruim. Marta estava preocupada com a recepção, com tudo que tinha para fazer, para entregar o melhor ali naquela visita, mas se distraiu do melhor ainda que tinha por vir, que eram os ensinamentos, que era Jesus, que Jesus estava entregando. Então, esse tópico aqui a gente tem que entender, ó, coisas boas podem distrair da melhor coisa da vida. Que é o que é a melhor coisa da vida? A necessidade de Deus, de buscar ao Senhor, de estar com Ele, de se conectar, de se falar com Ele, de ouvir ao Senhor. Então, cuidado com as coisas boas da vida. Quando a gente falou desse mundo secular, tem muitas coisas boas aí, mas essas coisas boas podem nos desviar da melhor coisa das nossas vidas. Porque a promessa do Senhor é que Ele ia fazer morada para cada um de nós. E Ele ia retornar, e vai nos levar para reinar eternamente com Ele. Mas se a gente distrair com essas coisas mundanas, Ele vai retornar e nós vamos perecer. Nós não vamos reinar eternamente com Ele. Finalizando o último tópico aqui. Apenas uma coisa é necessária. Qual que é a coisa necessária? A única coisa necessária? Oi? Priorizar a Deus, né? Então esse é, olha o tópico. Apenas uma coisa necessária. E essa palavra foi de quem? De Jesus para Marta. Os detalhes vêm depois. Perfeito, perfeito, presbítero Valmir. Perfeito. Eu não vou me estender porque a hora já se foi, né? Mas entendemos isso aí. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui, que a gente finalizou aí, foi 11 tópicos, gente, que a gente tirou de lição, de aprendizados aqui dessa história de Marta e Maria, para que nós possamos fazer essa aplicação na nossa vida. Nós temos que realmente aplicar esses ensinamentos na nossa vida, buscar esse entendimento dentro dessa história e trazer essas aplicações para o nosso dia a dia. Só assim a gente vai ter um crescimento e uma melhora diariamente, né, no conhecimento e nas nossas vidas. Eu queria só aproveitar para fechar aqui com uma pequena passagem do louvor, da última música do louvor aí, que é o seguinte, ó. És incomparável, inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Então, vamos repetir isso aqui, gente, vamos falar com o Senhor, vamos pedir isso aqui para nós, vamos engrandecer Ele, vamos pedir para Ele abrir os nossos olhos. Olha, és incomparável, vamos repetir? És incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém, gente. Eu espero que o Senhor tenha falado aos corações de cada um de vocês e que possamos realmente sair daqui. Ainda nós vamos receber mais uma porção dos ensinamentos de Jesus, mas que esse texto, que essa palavra possa ter tocado os nossos corações, que nós possamos tirar esses momentos de reflexão e aplicar isso nas nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Grandioso Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, por esses ensinamentos que o Senhor mesmo colocou para Marta e Maria, e isso traz a nossa realidade, Senhor, que possamos mesmo ter as características de Marta, mas ter o equilíbrio para tomar as decisões, fazer cada um no seu momento correto, mas também ter, Senhor, a personalidade de Maria, de priorizar o Senhor em tudo aquilo que formos fazer, tudo aquilo que formos colocar nas nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos, que a Tua presença seja mesmo, Senhor,
todo o tempo em nossas vidas, que seja feita a sua vontade, não a nossa, ó Pai. Nós entregamos esse dia na tua presença, que o Senhor reine nas nossas vidas, que nós possamos mesmo trilhar esse caminho maravilhoso, ó Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. As crianças já estão lá, né?